Nessa manhã, nossa equipe acompanhou o início da sessão que julga Carlos Moisés desde o começo do dia de hoje, o processo de impeachment. Vamos ver como foram as primeiras horas do julgamento, que promete ser longo. O tribunal de julgamento realizado por videoconferência começou com os depoimentos da acusação. O advogado Bruno Carreirão disse que o governador se omitiu diante de tantas fraudes e que negou o direito do cidadão catarinense de respirar, se referindo ao gasto dos 33 milhões de reais com os respiradores. Desde janeiro, nós tivemos 233 mortes na fila de espera por um leito de UTI. Foram 233 catarinenses que tiveram seu direito de respirar negado pelo Estado. O que acontece em Santa Catarina é um massacre, patrocinado pela incompetência, irresponsabilidade e omissão do senhor Carlos Moisés. A advogada Luciane Becauser afirmou que centenas de pessoas não teriam morrido se os 33 milhões de reais fossem empregados para a compra de equipamentos e leitos de UTI. A independência das instâncias é fator já reconhecido pelo doutor presidente e, de igual forma, dispensa maiores explicações e faz cair por terra as simulações e os exercícios teratológicos da defesa para tentar fazer o representado se eximir de suas responsabilidades, não só pela coordenação geral das compras relacionadas à pandemia e que integra o suporte fático da representação aqui sob julgamento, como ainda pela agravar a situação de calamidade da saúde dos catarinenses. Por último, o advogado Leonardo Borchardt afirmou que existem provas incontestáveis da participação do governador na compra dos respiradores. Afinal, neste caso, é muito simples compreender a direta participação e irresponsabilidade do governador Carlos Moisés. Muito além do óbvio, do deduzível, existem provas incontestáveis da participação do governador em cada um dos condenáveis episódios. Do lado da defesa do governador Carlos Moisés, o advogado Marcos Probst ressaltou que o momento delicado da pandemia faz com que se busque responsáveis pelas mortes provocadas pela Covid-19, mas afirmou que a compra dos respiradores não passou pelo gabinete do governador e que essa tese já foi reconhecida, inclusive, pelo Ministério Público do Estado. O governador do Estado somente pode ser julgado pelos fatos objetivamente imputados a ele, dentro dos limites da Constituição e da lei, por seus atos ou omissões, sem que se imponha ao denunciado automática responsabilidade por atos de terceiros. Em suma, o processo não busca analisar a legalidade das contratações do governo do Estado, muito menos o acerto ou desacerto na condução da pandemia. O processo visa única e exclusivamente analisar os atos comissivos e omissivos supostamente praticados pelo governador do Estado, conforme narrado pela acusação, para apurar-se a prática ou não de crime de responsabilidade. Na sequência, a relatora do processo, desembargadora Rosane Wolff, apresentou seu voto a favor do afastamento do governador, alegando que todos os requisitos para a continuidade do impeachment foram preenchidos. O poder de representação conferido aos governantes os obriga à prestação de contas de suas condutas e atividades implementadas durante sua gestão. Além disso, a Constituição Federal, da mesma forma, impõe ao detentor do mandato popular a atuação em atenção às normas constitucionais e às leis em geral, o qual, sobretudo, deverá conduzir de forma responsável o erário, cujo titular direto é o Estado, mas indiretamente é o povo, porquanto o tesouro público decorre da reunião de forças de todos os que constituem a nação. Assim, o fato do agente político, ainda que temporariamente pelo período de seu mandato, ser detentor de um dos cargos mais importantes e indispensáveis à atuação do Estado, no que trata desenvolvimento e atendimento das necessidades da sociedade, não o torna um ser intocável e, além disso, não o priva de ser destituído caso sua atuação seja em descompasso aos princípios constitucionais e configure qualquer das condutas aptas a configurar sua responsabilidade. A votação desse segundo processo de impeachment do governador Carlos Moisés deve se estender durante todo o dia.